Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa unidade curricular de aprofundamento. Eu sou a professora Valcineide Malta, do componente de Matemática, e estou aqui juntamente com uma outra professora. Eu sou aqui professora Manuela, de Matemática também, e vamos ver agora qual é o tema da nossa aula de hoje. Hoje é a aula número 2, objeto de conhecimento, pesquisa estatística, problematização, tema, questões, hipóteses. Detalhamento, clima e regime de chuvas, diferenciação de clima e tempo, planejamento, população e amostra. Então vamos dar início à nossa aula. Olá, olá! Então estamos aqui para mais uma aula da nossa UCA, que é o clima na Amazônia. Nós estamos falando sobre o clima, você sabe o que é o clima? Então, essa aula nós iremos tratar sobre clima e regime de chuvas da região. Então, você agora vai saber a diferença do que é clima e do que é tempo. A senhora sabe, professora Manuela? Tem diferença entre clima e tempo, professora? Olha, vamos verificar e vamos pensar um pouquinho aqui. É comum a gente ver o termo tempo e clima sendo usado da mesma forma, não é, professora? Sim. Não, mas não é a mesma coisa. Existe uma diferença. Eles são condições, diferentes. E para ficar melhor, então, eu vou chamar agora aqui um VT. E o que vocês vão fazer aí nesse final de semana, hein? Tô a fim de dar uma volta. Não tem nada planejado não, mas tô a fim de dar uma volta. Tive uma ideia. Bora pra Presidente Figueiredo. Hã? Será? Ah, eu não sei não. Eu acho melhor a gente verificar aí a previsão do tempo, hein? Olha aí. E agora vamos verificar como será o tempo no nosso Amazonas. Será que vai dar sol? Será que vai dar chuva? Vamos pegar um banho de rio? Para isso, vamos chamar aqui a nossa especialista, a repórter Valcineide Malta. Olá, Alexandre! Então, para este final de semana, nós teremos, então, em Presidente Figueiredo, dia nublado e com chuva. E já em Iranduba, podem ficar felizes que nós teremos dia ensolarado. Égua! Não vai dar para ir para Presidente Figueiredo. Vai estar a maior chuva para lá. Poxa, eu só queria pegar um bronze, pegar uma praia, dar uma volta, sabe? Pelo que a gente viu aí, né, dá pra gente ir pra Iranduba. Iranduba vai estar fazendo sol. E aí, o que vocês acham? Também tem a praia do Açutuba. Dizem que é muito bom por lá. Então bora pra Praia de Açutuba. Bora, partiu. Pra lá mesmo. Ok, então, professora Manuela, então a gente verifica aí que o clima e o tempo são conceitos diferentes. Então, quando a gente se fala em tempo, é algo momentâneo, como os professores estavam querendo saber qual seria, né, o tempo das cidades, né, para eles aproveitarem o feriado. Então, também tem o conceito de clima. Já o clima é mais duradouro. Será que os nossos alunos entenderam? Então, o clima, ele é uma característica já da região, do ambiente. Vamos ver agora a diferença, o conceito, né, na verdade, de tempo e de clima. Vejam com a gente na nossa cartela. Tempo e clima são conceitos distintos. O que é o tempo? O tempo, ele refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. E já o clima, ele é algo duradouro, como nós havíamos falado. Então, para deixar aqui bem claro em palavras-chave, então, tempo, estado momentâneo, e clima, ele já é algo duradouro. Então, ele vai ser, né, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. E para que a gente possa compreender melhor ainda, acho que nós temos algo especial também para os nossos alunos, não é, professora Manuela? Isso, até porque quando a gente fala em tempo e clima, é muito fácil da gente confundir, né? A gente pensa que são coisas semelhantes, que são sinônimos, mas na verdade não são.
E para isso também a gente vai ver agora um vídeo que fala sobre tempo e clima. Oi, professor Alexandre, tudo bem? Oi, tudo bem? Graças a Deus. E como vão as suas férias aí no Rio Grande do Sul? Estão boas, só que tá um frio aqui. Estou em Osório, na minha cidade natal. Então, tá fazendo 2 graus hoje aqui. Nossa, manda um pouco desse frio para cá, porque aqui em Manaus continua do mesmo jeito, calor. E hoje está com 35 graus. Eu tô com saudade desse calorzinho aí. Já? Agora eu vou ter que ir ali ministrar a aula e depois nós nos falamos, tá bom? E eu vou aproveitar um pouquinho minhas férias. Tchau, tchau. Tchau! Nossa, professora, quanta diferença! Em Manaus, do Amazonas, estava 35 graus de temperatura, muito calor, e lá em Osório, no Rio Grande do Sul, já estava 2 graus de temperatura, muito frio. Então a gente vê aí que tem características diferentes de acordo com a região. Mas onde é que o tempo se encaixa nessa situação? Como estava o tempo no Amazonas e como estava o tempo no Rio Grande do Sul? Quente. É a mesma coisa que eu posso falar agora. O tempo aqui onde eu estou está ensolarado, professora Manuela. Ao contrário daqui, ó, aqui tá friozinho, o tempo tá bem frio, tá caindo até umas chuvas e trovões. Isso, então para ficar bem claro aí para vocês, tempo corresponde ao estado atmosférico em determinado local de forma momentânea. Porque, como sabemos, na região amazônica, tudo isso pode mudar rapidamente. Então, pode ser que o dia esteja ensolarado, mas de repente vem uma chuva, não é? E isso é a mudança do tempo. O Exatamente. Tempo ensolarado e o tempo chuvoso. Isso. Então, quando você for falar sobre tempo, não fala hoje o clima está frio, hoje o clima está chuvoso. Não é clima, é o tempo está chuvoso, o tempo está ensolarado, certo? Então, com esses conceitos, para que não haja nenhuma dúvida, nós vamos à nossa cartela. Então, observem agora o que é clima. Já vimos o que é tempo, não é, professora? E o que é clima, para que fique bem claro? Então, o clima, ele é uma tendência duradoura das condições meteorológicas de um local. Isso. Então, nós estamos agora aqui em um novo ambiente para que vocês possam aí apreciar o que é o clima. Então, observem aqui. O que a gente tem aqui na nossa imagem? A gente tem folhas que representam o outono, temos ali uns flocos de neve, acredito, que representam o inverno. Essas características são características do clima, são características do clima de uma região. Então, o clima, ele é a caracterização das condições atmosféricas de uma determinada região através de registros de um longo período de tempo. Então, antes de determinar qual é o clima de uma região, são feitos estudos, pesquisas que vão mostrar, que ali naquela região o tempo se comporta de uma maneira específica durante muitos anos. Então, o clima, ele é essa característica por região. Daqui a pouco a gente vai ver quais são os climas predominantes no Brasil, mas primeiro a gente precisa definir aqui como que é determinado o clima. Isso, então é algo duradouro, que é estudado ao longo do tempo, então são sucessões de tempo. Então o clima é um estudo de vários tempos e conforme todo esse modelo, então é gerado aí, um padrão para aquela região, tá? Então o clima ele depende de diversos fatores, tá? Como circulação atmosférica, como a localização geográfica, tá? Então umidade, temperatura, altitude e também a proximidade com o oceano. Tudo isso caracteriza o clima. Por isso que em algumas regiões, professora Manuela, nós temos essas 4 estações bem definidas e em outras não, tá? Porque tudo isso são características do clima, tá ok? Temos aí uma cartela bem especial para eles, né? Isso. E no Brasil, como a gente tem um país muito grande, então é uma extensão territorial muito grande, a gente tem aqui no nosso país vários tipos de clima, não é apenas um clima que predomina. Vamos ver na nossa cartela quais são esses climas? Então, olha só, há 3 tipos de clima no país: equatorial, tropical e temperado. Vejam que nesse mapa do Brasil, ele está colorido. A região verde
é a maioria da região amazônica, onde predomina o clima equatorial. Aí a gente também tem essas zonas em cor de rosa, amarelo e marrom, que são características do clima tropical. O tropical zona equatorial, o tropical nordeste oriental e o tropical Brasil central. Então, os climas equatorial, tropical e temperado, que é o clima mais predominante ali na região sul, eles têm as suas particularidades. Por quê? O clima aqui da Amazônia, o clima equatorial, abrange boa parte do país, onde chove quase diariamente e faz muito calor. Por que faz muito calor? Porque o próprio nome do clima, equatorial, vem de linha do Equador. Significa que essa região amazônica está muito próxima da linha do Equador e por isso que faz muito calor, por isso também é muito úmido. Essa é a característica do clima do Brasil na parte da Amazônia. Já a região sul do Brasil, né, é a região mais fria do país, por isso que nele predomina o clima temperado, que no inverno pode atingir temperaturas inferiores a 0 graus e ocorrer neve, não é, professora? Por isso que a gente vê nas reportagens, nos jornais, quando, né, acontece esse fenômeno no Brasil. Então, em algumas cidades da região sul, isso pode ser visto, né? Então, há também uma grande atração turística quando neva nessas cidades, né? Muitas pessoas vão para lá nesses dias, né, nesse tempo, né, que é o inverno, para que eles possam verificar, né, e conhecer a neve. É isso mesmo. A gente falou aqui das estações do ano, né, professora? Então, lá na região sul, com aquele clima temperado, as estações do ano, elas são bem definidas. A gente consegue perceber o calor intenso no verão, consegue perceber o frio, até às vezes neve, como a professora Valcineide falou, lá no inverno, e também tem as estações primavera e outono, que são aquelas estações intermediárias entre o verão e o inverno. Lá na região sul a gente consegue diferenciar, perceber essas mudanças no clima, né? As mudanças no tempo, né, professora? Isso. Perdão. As mudanças no tempo. Então vem um calor extremo no verão, vem um frio intenso no inverno. E já para a região amazônica, já não é possível perceber essa diferença. Na Amazônia não faz aquele frio de 2 graus, igual como estava lá na cidade do professor Alexandre. Também não cai neve na Amazônia. Por quê? Por conta da localização geográfica, justamente por estarmos mais próximo da linha do Equador. Então, quando a Terra gira, o Sol ele vai estar ali mais próximo, atingindo as camadas, né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver o Sol nascendo no verão e no inverno na região sul, você vai ver que é totalmente diferente. No verão é como a gente vê aqui, o Sol, ele aparentemente atravessa todo o céu. E no inverno, lá na região sul, não, o Sol ele faz uma pequena volta ali ao redor e por isso que tem esse frio, por conta também da inclinação da Terra. Mas aí, agora aqui, a gente vai falar da Amazônia, do nosso clima equatorial, e a gente falou que no nosso clima aqui chove bastante. E a gente vê muito nos jornais que várias cidades, eles falam assim, nessa cidade choveu tantos milímetros, choveu mais que o esperado para todo mês. A gente tem visto bastante aí nos noticiários. Mas como é calculada, professora? Então, quando fala isso, a unidade que eles usam é milímetros. Essa unidade, então, é a quantidade de chuva que cai em um certo período. Então, é demarcado, uma região, tá? Uma superfície, que é 1 metro, então 1 metro quadrado, então calcula quanto de água vai caindo nesse metro quadrado. Então, a altura que essa água concentra, então ali chamado, que é medido a pluviosidade da região, tá? Então, por isso que é em milímetros, que é o quanto de líquido, quanto de água que cai durante certo tempo nesse metro quadrado. Calma aí, professora, ainda não entendi. Então, nós trouxemos aí um VT para que fique claro para vocês como é calculado o volume de chuvas. Atenção! O volume de chuva é calculado por milímetro e metro quadrado. Se a gente pegar um espaço de 1 metro por 1 metro e despejar 1 litro de água nele,
a água vai subir até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 50 milímetros, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado. Compreenderam, então? Quando se fala, então, que choveu a mais do que o previsto, por exemplo, fala, olha, essa semana choveu o que era previsto para um mês. Por quê? Porque é calculado, é previsto quanto de chuva aproximadamente vai cair naquela região. Então, quando o volume é muito alto ou muito grande, isso significa que choveu além da conta. Então, quando eu tenho uma chuva muito forte, você pode fazer essa experiência em casa, pegar um recipiente e verificar quanto foi que subiu. Então, aquilo ali é a quantidade, tá? De milímetros, é assim que é calculado o volume de chuvas. Então, pode ser que em um dia todo de chuva, se a chuva for fraca, não vai, né, encher tanto assim. Mas se for uma chuva muito forte, pode ser só durante 1 hora do dia. Mas se ela for muito forte, então esse volume de água pode subir bastante. E é por isso que a gente vê inundações, a gente vê todos esses fatores de risco que está acontecendo, né, infelizmente, no nosso país. E também nós temos outras informações aqui para eles, não é, professora? Isso mesmo. Ainda sobre o volume de chuvas, a gente vê, né, que eles falam choveu abaixo ou acima do previsto. E como que é calculado esse previsto? Na verdade, são pesquisas e registros que foram feitos dos anos anteriores. Já que o clima não muda numa região, então espera-se que chova a mesma quantidade na mesma época do ano. Por isso que, às vezes, a quantidade de milímetros de chuva ultrapassa, que causa as enchentes, ou às vezes não é o suficiente para o que estava previsto. E aqui a gente tem a quantidade de precipitação, professora, de chuva. Vamos ver aqui? Isso, então esse site, que a professora vai mostrar para vocês, você pode pesquisar como é o clima, o tempo na sua região. Então, precipitação de chuva, temperatura, então tudo isso você pode verificar, porque já foram feitas pesquisas, foram feitos estudos, então ali é a previsão do ano inteiro e também de anos anteriores. Então, esse mapa aqui que a professora está mostrando, tem aí a média dos anos, tá? Então, aí, ó, quantidade de precipitação. Então, aí está informando a cada mês do ano qual é essa previsão. Então, toda essa página, se você for percorrer, traz aí dados todos juntos ou dados separados. Tem gráfico que está só a temperatura, tem gráfico que está só a precipitação. Então, você pode verificar aí todas essas mudanças, tá? E vocês também podem pesquisar na sua região. Esses dados aqui são para Manaus, não é, professora Manuela? Mas você pode pesquisar também para a sua cidade, tá? Para o seu município. Então, se a gente for percorrer, não é, professora Manuela, essa página, você vai verificar que existem várias outras informações, como a velocidade do vento, e aí você pode também, né, verificando aí a especificidade da sua cidade, do seu município, tá ok? E nós vamos deixar para vocês, né, o site, né, professora? Pode mostrar qual é esse site aí para eles, que vocês podem também fazer essa pesquisa onde você tiver acesso à internet, tá? Então aí, ó, todas essas informações estão aí para vocês, tá? Vocês podem também fazer essa pesquisa. Exatamente. E para que vocês, para que vocês possam também visualizar melhor, nós trouxemos aqui um gráfico na nossa cartela para que a gente possa fazer a análise. Vamos agora deixar um pouco Manaus de lado, né, professora Manuela, e vamos analisar o clima em Itacoatiara. Então, esse gráfico, ele tem quais informações, professora? Então, professora, como a gente falou, não é? O clima, ele muda bastante de região para região. Então, a gente fala muito do clima da Amazônia, mas a Amazônia é muito grande. Mas os dados que a gente tem das informações de temperatura e de precipitação variam de localidade para localidade. A gente tem aqui nesse gráfico o clima em Itacoatiara, as suas temperaturas e precipitações médias. Vejam, esse gráfico ele apresenta várias informações. Aqui, nessas barras verticais, temos os meses representados por números, que vai de 1 até 12, que são os meses de janeiro até dezembro. Esta linha laranjada representa a variação da temperatura na cidade de Itacoatiara.
As barras em azul estão representando a quantidade de precipitação de chuva aqui em milímetros, que agora a gente já sabe como é calculada. Então, vejam, a precipitação, a quantidade de chuvas, ela é maior aqui nos primeiros meses, ó, de janeiro até maio, e ela volta a aumentar aqui em dezembro. E a gente consegue observar também que os meses que chovem menos estão aqui, ó, entre 6 e 10, que são os meses entre os meses de junho e de outubro, sendo que o mês de agosto, com essas medições desse gráfico, foi o mês que menos choveu na cidade de Itacoatiara. A gente tem aqui também a variação da temperatura. Vejam, a temperatura em graus Celsius, ela está indo de 0 até 35. Mas aqui, ao longo do ano, a gente percebe que esta linha, ela está aqui, ó, entre 25 e 30 graus, ou seja, a temperatura não varia tanto ao longo do ano. Então, ela sempre está aqui, um pouco acima do 25, provavelmente 26 graus, ó, aí chega perto. E o máximo, de acordo aqui com o gráfico, pode ser aqui, ó, no mês de outubro, onde nem chega a 30 graus, pode ser 28 graus em média, o valor dessa temperatura. A gente tem aqui algumas informações, olha só. 97 milímetros refere-se à precipitação do mês de agosto, que é o mês mais seco, como a gente viu no gráfico, apresentando uma média de 366 milímetros. O mês de março é o mês de maior precipitação. Então, vejam que apesar de não ter muita diferença na temperatura, a diferença entre a quantidade de milímetros de chuva é bem grande, na verdade. A gente tem mais uns dados, né, professora? Onde a gente mostra detalhadamente outras características de clima na cidade de Itacoatiara. Vamos ver. Isso. Então, a gente viu ali, né, as temperaturas, todo aquele gráfico que trata sobre a média, né? Então, são estudos que foram realizados ao longo dos anos. Então, nós temos ali, né, as médias de cada uma daquelas informações. E agora nós vamos analisar os dados climatológicos também para o município de Itacoatiara. Nós temos aí temperatura média, temperatura mínima, temperatura máxima, a chuva, que é em milímetro, a umidade, que isso influencia muito em uma região, dias chuvosos, horas de sol, também tudo isso. Então, cada uma dessas linhas aí refere-se a uma informação e ali em cima, tá? Então, nas colunas nós temos no decorrer do ano inteiro, tá? De janeiro até dezembro. Então, vocês podem observar que as cores já indicam, então, algumas informações super importantes. Por exemplo, o que chama a atenção aí nessa tabela, professora Manuela, são essas cores vermelhas, não é? Por quê? O que são essas cores vermelhas? O que isso significa? Essas cores vermelhas aqui, ó, estão falando sobre as temperaturas máximas, certo? Então, você verifica que onde está em vermelho são as mais elevadas. E quais são os meses em que as temperaturas são mais elevadas? Não é nenhuma novidade para os moradores dessa região, né? Que são os meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, certo? Uma outra informação muito importante é a quantidade de chuva, né? Porque o nosso clima aqui é determinado por duas grandes características, não é, professora Manuela? Segundo o gráfico que a professora mostrou, os meses com chuva e os meses que quase não há chuva, né? Quase não há precipitação. Então, observem, olha a diferença aqui, ó. Nós temos aqui que agosto é o mês que menos chove, segundo aí as pesquisas, segundo os dados. 97 milímetros é a precipitação. Agora, observe aqui, ó, o mês de março, 366 milímetros. É uma diferença muito grande, não é, professora? Então, todas essas informações, todas essas pesquisas são muito importantes, porque eu tenho certeza que você já observou isso, mesmo sem essas pesquisas, você já observou na sua região, na sua localidade, né?
esses dados aí. Então, as pesquisas, né, os dados científicos, eles vêm só para comprovar aquilo que a gente já está percebendo, né, aquilo que a gente já está analisando quando a gente verifica o tempo, né? Então, quando você mora em uma certa região, você está ali ao longo dos anos percebendo como é a característica daquele local. Tá ok? Isso mesmo, a gente viu ali naquele gráfico também, né, professora, que a umidade relativa do ar, ela tem ligação direta com a quantidade de chuvas, né? Nos meses que chovem menos, a umidade relativa ela diminui, deixando o tempo mais seco. E quando chove mais, o tempo fica mais úmido. A gente tem alguns dados que a gente tirou lá daquele gráfico, vamos ver? Observem na nossa cartela que existe uma diferença de 269 milímetros entre a precipitação do mês mais seco e do mês mais chuvoso. Então, as temperaturas médias variam de 2,2 graus Celsius durante o ano. Uma variação bem baixa de temperatura e uma variação bem considerável de milímetros de chuva. Isso. O valor mais baixo para a umidade relativa foi medido em outubro, 76,58%. E a umidade relativa do ar foi mais alta no mês de maio, registrando 86,85%. E, em média, os dias menos chuvosos são medidos em agosto, onde tínhamos 16,03 dias, e o mês com os dias mais chuvosos, obviamente, é o mês de março, com 27,37 dias em média. Então, olha só, professora, praticamente choveu o mês de março inteiro na cidade de Itacoatiara. Mas a gente olhou agora os climas, o clima, né, e os tempos, como ele variou na cidade ao longo do ano. E como é essa variação em dias próximos? Vamos ver aqui na nossa cartela. Então, a gente tem aqui, ó, dos dias 12 até o dia 16 de maio, as informações sobre o tempo em Itacoatiara. Vejam só, a maioria deles apresenta trovoada com chuva. Apenas no dia 13 tivemos nuvens nubladas e no dia 15 nuvens dispersas. O que a gente pode ver aqui nesses dados? Ao longo do ano, as temperaturas não variam. Então, vejam só, nessa diferença aqui, entre esses poucos dias, vejam que a temperatura também é praticamente a mesma. Ó. Na maioria dos dias, a temperatura de Itacoatiara ficou em 32 graus Celsius, a temperatura máxima, e a temperatura mínima foi para 23. Teve um dia aqui que foi 24 graus Celsius, mas vejam que praticamente essa temperatura é constante, tanto a máxima quanto a mínima. Então, a gente tem mais uns dados aqui. O risco de chuva, nós temos também a umidade do ar. Então, aí nós trouxemos também algumas características da cidade, né, analisando todas essas informações, né, são muitas informações, por isso que é importante a gente estudar. E a gente trouxe aqui dados científicos, dados matemáticos, porque assim a gente consegue modelar, né, uma situação, o clima, o tempo de uma região. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que Itacoatiara tem uma temperatura média de 26,8 graus, a pluviosidade média anual é de 2.750 milímetros, e Itacoatiara está localizado no hemisfério norte, né? Então, como nós analisamos lá e como é de conhecimento também dos moradores daqui, o que a gente conclui, professora? Então, o verão começa no final de junho e termina em setembro, como a gente chama, né? Que na verdade aqui nós não temos o verão propriamente definido. Há os meses que a gente chama de verão: junho, julho, agosto, setembro, e a melhor estação, o melhor tempo para viajar para a Amazônia é junho, julho, agosto, novembro e dezembro. Por quê? Porque são os meses em que não vai chover tanto. Se a pessoa vem passear, né, conhecer a Amazônia, não dá para vir no mês que chove todos os dias, como, por exemplo, o mês de março, que a gente viu aí nos dados. Então, Exatamente. professora, terminamos aqui, né? Sim. Essa foi a nossa aula sobre tempo e clima.